Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 26 a 28 de Isaías. Eu quero que você sempre lembre, à medida que está lendo esses capítulos, preste bem atenção como Isaías alterna entre juízo sobre o pecado e entre a visão da glória de Deus que vai vir no futuro. Ele não é um profeta que consegue ficar muito tempo no tom negativo. Ele, às vezes, está falando sobre destruição e ira de Deus contra o pecado e logo em seguida ele começa a falar sobre os planos de Deus para a restauração e o futuro glorioso que vai ter, maravilhoso. E outra coisa também, presta atenção, que os acontecimentos, Isaías era um profeta relevante a acontecimentos atuais, falando contra reinos atuais, contra a situação de Israel naquela época, mas também está falando, levantando, como eu disse, uma perpendicular para valores eternos que eram representados por aqueles acontecimentos. Ou seja, muita coisa que fala em Isaías aconteceu na época dele, mas ainda vai acontecer hoje por nações e com pessoas e com o povo de Deus que está nas mesmas condições. Por isso que a palavra de Deus nunca perde sua validade, não é ultrapassado, não é coisa só do passado. E aqui no capítulo 26 nós vemos que quando vem juízo sobre a terra, tem duas reações. No 26, versículo 10, fala: ainda que se mostre favor ao ímpio, ele não aprende a justiça, até na terra da retidão ele pratica iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, contudo eles não a veem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão, por causa do zelo que tens do teu povo. Então ele está dizendo que realmente as pessoas ímpias, mesmo quando Deus julga, eles não conseguem enxergar que é Deus que está julgando. Eles não conseguem ver que é Ele que está julgando. Eles não enxergam. E lá no Apocalipse fala que quando vem o juízo, os homens da terra vão começar a blasfemar mais de Deus ainda. Então nem todo juízo, alguém fala assim, se você não vai para Deus por amor, você vai pela dor. Às vezes pela dor também não vai, porque pela dor a pessoa fica mais revoltada e não consegue enxergar que Deus está agindo. E aqui ele fala assim, mostra favor, ele também não vê. E se mostra juízo, ele também não vê. Então nem pelo amor e nem pela dor, né? E no versículo 16, ele fala aqui, Senhor, na angústia te buscaram, quando lhes sobreveio a tua correção, derramaram-se em oração. Então, existem duas reações. O povo de Deus que tem um quebrantamento, eles clamam. Quando vem a dor, eles começam a arrepender, começam a lembrar de Deus. Na angústia te buscaram. Quando lhes sobreveio a tua correção, derramaram-se em oração. É isso que a gente tem que fazer. Mas quem não tem o coração sensível a Deus, não adianta. Vem dor, vem tristeza, vem coisa, ele não se arrepende, não tem essa reação correta. E em tudo isso aqui, você percebe que Deus, ele chama Deus o Santo de Israel, mas o Santo de Israel não é só de Israel. O Santo de Israel vai exercer juízo sobre o mundo inteiro. Ele exerce juízo sobre o povo dele, depois ele vai exercer juízo sobre o mundo inteiro, e depois ele vai restaurar o povo dele e vai reinar sobre toda a terra, e todas as nações do Oriente e Ocidente vão adorar o Senhor. Então o Santo de Israel não é só de Israel. Ele é o Deus de Israel que também vai ser o Deus de toda a terra. Deus nunca amou somente Israel, mas ele usa Israel como seu povo para servir de amostra, servir de mensagem para os outros povos na terra. E nós perguntamos no último vídeo sobre o que vai acontecer no dia do Senhor. Olha aqui quantas vezes ele usa aqui a expressão naquele dia. Você veja no 26:1, ele fala naquele dia. No 27:1 diz naquele dia. E no 28:5 ele diz naquele dia. Então assim, tem um dia do Senhor, né? Tem um dia. O Senhor fica quietinho e as pessoas pensam até que ele nem existe, que ele nem está ligando para nada. Mas Deus tem um dia e esse dia será da ira de Deus contra o pecado. Deus vai assim exercer ira contra o pecado, porque as pessoas pecam, blasfemam e fazem tudo quanto é coisa e não faz nada, não acontece nada. E aí eles dizem, esse Deus ou não existe ou ele não está com nada e blasfemam do nome de Deus. E Deus fica quieto, ele não faz nada. Mas é porque ele está esperando aquele dia. Então o dia do Senhor vai ser juízo sobre a terra. Toda a sua ira vai ser revelada. Todo o seu zelo por Israel, o seu povo, vai ser revelado. Ele castigou eles mesmo, mas ele vai ter zelo e amor para o seu povo Israel. Ele vai santificar o seu nome e vai lembrar do que ele falou para Abraão e todos os profetas, vai cumprir e vai haver paz e alegria e prosperidade e não haverá mais lágrimas, nem memória de nada que aconteceu de ruim. No versículo 5 do 28 ele diz, naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa de glória, diadema de formosura para o restante do seu povo, tá vendo?
povo dele vai ser destruído, grande parte deles, mas vai ficar o restante deles, o remanescente. E por espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. No versículo 13 do capítulo 27 ele diz: E naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então isso aqui é, assim, aquele dia, esse é o alvo de Deus. Ele vai julgar a terra e já julgou o seu povo e vai pegar o restante do seu povo e vai restaurar eles e ele vai reinar sobre o seu povo, sobre toda a terra, e toda a terra vai adorar o Senhor e vai estar em paz. Mas primeiro vem todo esse juízo. Finalmente, no versículo 16 do capítulo 28, ele diz o seguinte: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que põe em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Aquele que crer não se apressará. E farei o juízo e a linha para medir, e a justiça o prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas inundarão o esconderijo. Então Deus está sempre, nas profecias de Isaías, dando sinais e profecias sobre Jesus. Ele diz que Jesus ia escandalizar os sábios judeus e os sábios gregos. Todo mundo ia achar absurdo, mas Deus vai escolher uma pedra preciosa de esquina que aquele que crê nele não vai tropeçar. E aí Deus vai acabar com todas as coisas usando esta pedra maravilhosa. Pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é: por que as pessoas mais sábias deste mundo não conseguem, às vezes, enxergar as coisas mais óbvias?